Saúdos a todos, amigos e irmãos, nesta hora aqui em TV Canção Nova, neste novo programa, um novo formato, uma nova imagem, uma nova história. Como toda a história, também esta começa por Era uma vez. Era uma vez um lugar deserto, perdido, à beira-mar plantado. Era uma vez um povo valente, heroico, que desejava marcar o seu tempo, a sua história, o seu terreno, construir um país novo, uma vida nova, uma realidade nova, onde houvesse mais esperança, mais fraternidade, mais comunhão e mais povo. Este povo queria fazer caminho, mas sabia que só não podia. Então, compreendeu que nunca ninguém que tivesse recorrido à proteção de Maria teria sido desamparado. O povo percebeu que se viesse apoiar-se em Nossa Senhora, nunca seria abandonado. E foi isto que desde a primeira hora, um tal de Afonso Henriques começou a fazer, confiar-se a Maria. Depois Dom João I, Dom João IV, Dom João VI, foram-se confiando à proteção materna de Nossa Senhora. No fundo, nada fizeram que os primeiros cristãos não tivessem feito, que os cristãos de todos os séculos tivessem feito. Até que um dia, 1917, este Portugal que foi nascendo, que se foi construindo, que se foi estruturando em Portugalidade, em país, acolheu a resposta de Maria: nunca te abandonei. 1917, Cova da Iria. Aquilo que vos propomos neste novo programa é que conheças a história de Portugal a partir das alianças com Santa Maria. Uma nova forma de contarmos a nossa história, de nos alegrarmos com os factos heroicos do nosso povo português. Sabemos que é uma história, como todas, com alegrias e com esperanças, com desilusões e com momentos de sombra. Mas é a nossa história, é a nossa Portugalidade. Quantas alianças foram? Fica aí, nestes programas, e saberá tudo. Alianças com Maria fizeram um novo Portugal. Fica aí, e se tudo saberá, contamos com a sua presença. Uma saudação a todos os telespectadores, à família Canção Nova, nesta série de novos programas dedicados a Nossa Senhora, neste desafio Aliança com Santa Maria. Um agradecimento à vossa presença. De facto, é para vós que é este programa. Queremos estar convosco. Um agradecimento também à Canção Nova por esta possibilidade. Estes programas vão partir de um livro publicado pela Paulus Editora, intitulado Nossa Senhora e a História de Portugal, Alianças com Santa Maria. Pode seguir exatamente
este livro e ser assim acompanhado de uma maneira mais profunda, programa a programa. Estamos diante de um grande desafio: compreender a relação de Nossa Senhora com este povo que nós somos, a estrada que a nossa história percorreu, não de uma maneira isolada ou só, mas acompanhada por Maria. Portugal tem este desígnio, ser terra de Santa Maria. Perceber o porquê desta classificação, desta designação. O entendermos como foi que Nossa Senhora participou na história deste povo e como foi que este povo a descobriu. Então, hoje eu gostaria de introduzir estes programas a partir de uma constatação. Nossa Senhora esteve sempre presente na história da Igreja. Os cristãos compreenderam desde o primeiro momento que ela lhe foi oferecida como mãe, junto à cruz, na pessoa do discípulo João. Compreendemos com clareza que o Filho único não tinha a quem deixar sua mãe. Há aqui uma dimensão muito concreta, muito objetiva, muito pragmática. Nossa Senhora tinha que ficar entregue a alguém. Então o Filho único entrega a sua mãe a João, um dos discípulos, o mais jovem, o dito discípulo preferido. Ele o levou-a para a sua casa. Eis o teu filho, eis a tua mãe. Para além desta dimensão muito concreta, sabemos que ao longo dos séculos os cristãos sempre perceberam que este acontecimento se revestia também de uma mensagem. Ou seja, João é a Igreja. João é cada um de nós. Maria foi-nos entregue como mãe. A mãe dos cristãos foi entregue como mãe à Igreja, a mãe da Igreja. É assim que ela é olhada, ela é amada. A Igreja nascente reviu-se em Maria, sente-se presente no seu coração de mãe, que a acompanha desde o túmulo vazio. Ela permanece como o Pentecostes vivo na Igreja. Ela é a presença do Espírito Santo. Ela fica na Igreja naquele momento de prova tão profundo e acompanha esta Igreja nascente mesmo no Pentecostes, quando o Espírito vem e a Igreja sente a presença luminosa de Deus e parte para a tarefa da evangelização. Estamos com esta presença contínua de Maria, a presença maternal, onde a Igreja se revê e se sente ela também mãe à maneira de Maria. Compreendemos que esta descoberta foi sendo difícil, sobretudo no diálogo com a cultura helénica, com as perguntas que a racionalidade faz à fé. Nós hoje dizemos diálogo fé-cultura. Foi necessário traduzir a simplicidade do Evangelho para as exigências helenistas, para a dimensão filosófica, fazer, no fundo, a tradução de uma cultura semita, da fé da comunidade nascente, para a linguagem exigente da filosofia. Estamos perante uma questão. Jesus, o Filho de Deus, é de facto filho de Maria, enquanto homem, Jesus de Nazaré, o Galileu, ou é também filho de Maria, enquanto Filho de Deus, o Cristo, o ungido, a terceira pessoa da Santíssima Trindade encarnada? E vai acontecer que uma componente da teologia, procurando resposta, no intuito muito positivo de se encontrar com a verdade, percorreu um caminho, porém, heterodoxo, ou seja, um caminho não
iluminado pela reta tradição da Igreja. Maria seria mãe de Jesus enquanto homem, mas não de Jesus, o Filho de Deus. Refiro-me a Nestório, o nestorianismo. Esta dimensão fazia de tal modo a separação das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, que Cristo se tornava em duas pessoas. Era o homem e o Deus. Nós sabemos que na caminhada da fé, os cristãos viram sempre Jesus como uma só pessoa, com duas naturezas distintas. Então Maria tinha que ser a mãe do Filho de Deus encarnado, de Jesus de Nazaré. O Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Ela tinha que ser a mãe do Jesus no seu mistério total. A mãe de Deus, a mãe do Filho de Deus. Estamos exatamente nesta dimensão de procura. E na sua vontade de comunhão e de unidade, a Igreja realizou, nos meses de junho e julho do ano 431, o Concílio de Éfeso. Estamos no século V. Estamos na procura de uma resposta para esta pergunta. Maria é a mãe de Deus? Jesus, enquanto Filho de Deus, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou apenas enquanto homem? Estamos exatamente na procura de uma luz que faça acontecer a unidade na Igreja. A Igreja sofria, a Igreja sentia a divisão. E vai ser São Cirilo de Alexandria, um teólogo proeminente neste contexto conciliar, que vai trilhar caminhos de segura doutrina. E o concílio proclama, com a alegria de todos, como fé desde sempre, a fé da Igreja, Maria Theotokos, Maria Mãe de Deus, Maria Mãe de Jesus todo, no seu mistério todo, Filho de Deus e Filho do homem. Percebemos que há uma valorização muito grande do mistério da encarnação. Percebemos que esta dimensão em que Jesus se faz soma, se faz corpo, em que ele é carne, sarx, não escandaliza. A encarnação do Verbo de Deus acontece de facto pela grande valorização do homem, para que o homem seja filho no Filho de Deus, para que o homem seja elevado à condição de Filho de Deus. Então é exatamente esta valorização que nós descobrimos no Concílio de Éfeso, uma antropologia cristã, a valorização de toda a corporeidade humana. Esta dimensão do corpo de Jesus não é apenas aquela que pertence a Maria gerar, ela gera também a divindade de Jesus na encarnação, nesta união hipostática, ou seja, uma pessoa com duas naturezas, o Cristo todo, o Filho de Deus. Esta caminhada vai aprofundando a relação da Igreja com Maria. Vai acontecendo todos os dias numa descoberta que nós poderíamos dizer subjetiva. Os cristãos têm uma relação muito pessoal com Maria. É a relação dos filhos com a mãe. Não se pode descrever esta relação. É uma relação de afeto, uma relação de confiança, muitas vezes uma relação de desabafo ou uma relação de gemido, uma relação de dor. E é esta subjetividade da fé que vincula de uma maneira muito forte o século XIX. Gostava de passar por esta dimensão para percebermos a riqueza mariana do século XIX. Não posso deixar de me referir às aparições de La Salette. Às aparições de Lourdes.
E já no início do século XX, em 1917, as aparições da Cova da Iria em Fátima. Há aqui uma relação muito pessoal, onde o coração aparece de uma maneira muito viva. O coração imaculado de Maria em Fátima, a Imaculada Conceição em Lourdes e a presença maternal de Maria, Mãe da Igreja, preocupada com esta Igreja em tempos tão difíceis para a Igreja, como foram os tempos do século XIX. Gostaria, pois, de sublinhar esta dimensão. O movimento mariano, por Maria até Jesus, por Maria chegar à salvação. É também, neste século XIX, que se começam a gerar correntes profundas de renovação da teologia, da eclesiologia, da mariologia. Vai ser, sobretudo no século XX, que uma riqueza enorme de pensamento teológico acontece. Eu quero referir-me, por exemplo, ao movimento bíblico, no pontificado do Papa São Pio X, de 1903 a 1914. Germina-se a preocupação de uma exegese histórico-crítica que era já estrada percorrida pelos irmãos das igrejas reformadas. A Igreja Católica sente esta necessidade e é necessário fazer um caminho seguro, e o Papa Pio X conduziu a Igreja por esse caminho seguro para que não fosse precoce ou para que não fosse, de facto, ainda prematuro este caminho da exegese bíblica. Foi durante os primeiros 50 anos do século XX que a exegese católica amadureceu das exigências do método histórico-crítico. Muito importante também o movimento catequético no pontificado de São Pio X. Ficou na mente de todos a alegria das crianças poderem comungar, o catecismo de São Pio X, a reforma litúrgica de São Pio X, a reforma jurídica da Igreja com o primeiro Código de Direito Canónico que ele preparou e que foi apresentado à Igreja em 1917, já no pontificado de Bento XV. Estamos num tempo onde se procura o diálogo entre duas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, 1914-1917, a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. E aparece um movimento ecuménico, alicerçado já no século XIX. Nasce no interior da Igreja Irmã Luterana. Vai ter também várias expressões evangélicas de outras igrejas e vai ser um percurso a fazer-se com a Igreja Católica. Não podemos esquecer o movimento litúrgico, assente nas comunidades beneditinas com grande contributo, como não recordar a Abadia de Solesme. Fazer uma referência a este movimento litúrgico teocêntrico, ou seja, onde o Pai é de facto o vértice de toda a oração litúrgica. Este movimento litúrgico vai ter expressão também numa dimensão cristocêntrica. Jesus, o Pontífice, aquele que faz a ponte entre a humanidade e Deus, ele que é filho do homem com os homens, ele que é filho de Deus, o Verbo encarnado. Pelo seu mistério redentor, vamos até ao Pai, na unidade do Espírito Santo. É um movimento onde a dimensão da Palavra de Deus é muito valorizada. A Bíblia na liturgia, a Palavra de Deus na liturgia. Há que se refazer o tempo litúrgico. E o Concílio Ecuménico Vaticano II vai viver desta dimensão e vai acontecer com os contributos destes movimentos, sem esquecer a importância da ação católica e, dentro da ação católica, o movimento dos cursilhos de cristandade, na promoção do leigo enquanto batizado e, por isso mesmo, evangelizador, aquele que leva a palavra de Deus na sua vida e na sua boca. O Concílio Vaticano II não teria a sua configuração sem este enriquecimento muito profundo que o preparou na sua componente litúrgica, ecuménica, catequética, bíblica
canónica e também numa dimensão teológica. Estamos a viver exatamente duas estradas. Um encontro com Maria na espiritualidade, neste movimento espontâneo, onde Nossa Senhora é apresentada como a mãe próxima nas aparições do século XIX e do século XX em Fátima. E esta reflexão teológica que vai preparar o Concílio Vaticano II. Vamos deixar aqui um apontamento inevitável, incontornável. A presença do cardeal Koning, arcebispo de Viena da Áustria, que fez de facto acontecer uma proposta que na Constituição dogmática sobre a Igreja Lumen Gentium, Maria fosse tratada no capítulo 8º, que não houvesse de facto uma Constituição para Nossa Senhora de um modo particular, fazendo dela alguém fora do contexto eclesiológico. Maria é tratada enquanto Igreja e membro da Igreja na Constituição dogmática sobre a Igreja. Ela é exatamente discípula de Cristo, aquela que acreditou e na fé o concebeu. A primeira crente, ela é participante da fé de Abraão. Abraão chegou ao extremo do seu sim, na dádiva do seu filho, em Moriá. Sabemos que Maria não ficou apenas na intenção da dádiva, ela chegou mesmo à dádiva, tendo o seu filho morto ao seu colo. É esta Senhora do sim, é esta Senhora na fé de Abraão, que concretiza a imolação do novo Isaac, Jesus o Cristo. Ela é a primeira crente, ela é a primeira discípula e na cruz ela é a mãe dos crentes, a mãe dos discípulos, ela é a mãe de toda a humanidade, a mãe da Igreja. Então ela é tratada na intimidade da Igreja como membro, modelo e ao mesmo tempo mãe da Igreja. Vai ser assim que nós a vamos ver, neste olhar do Concílio Vaticano II, nesta maternidade espiritual, nesta estrada que vamos fazer todos juntos. E desejo uma grande dimensão de vivência espiritual e ao mesmo tempo em comunhão e unidade de Igreja, porque Maria nos faz filhos e pela mão nos leva até Cristo, e em Cristo vivemos o mandamento novo, somos chamados à unidade da comunidade, somos chamados a ser Igreja, nesta unidade que vamos experimentar e na qual vamos permanecer. Obrigado.